Meus amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia, nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor, no texto que se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, após o livro do profeta Jonas. Abra o livro do profeta Miqueias, nós vamos ler do capítulo 7, vamos ler dos versos 8 a 20. Miqueias, capítulo 7, versos 8 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia dirão a ti, desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e de mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentam-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, Senhor da nossa vida, estamos na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Fala, Senhor, com o teu povo amado, povo redimido pelo precioso sangue de Jesus, para que possamos sair nesta noite aqui, nesta reunião, nesta Assembleia dos Santos, nutridos com a tua doce voz. Capacita-nos a ouvirmos a tua voz, a discernir assim, para que os nossos corações possam ser mudados pela obra da graça do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos uma vida que é cercada de desafios de todos os lugares. A vida neste mundo é cruel e somente Deus pode nos dar esperança diante de tantas dificuldades. O mundo vive suas crises, sejam elas morais, sejam elas financeiras, econômicas, de saúde pública. Vivemos há pouco agora uma crise mundial, onde muitas pessoas foram mortas. Mas a verdade é que por trás de todas essas crises, existe uma crise mais grave, que é uma crise de ordem teológica. Porque é uma crise que pode ser resumida da seguinte maneira: aonde está Deus no sofrimento humano?
Será que Deus não se importa conosco? Por que sofremos tanto? Por que vemos tantas coisas terríveis diante dos nossos olhos? E nos sentimos tão pequenos para mudar as coisas, as circunstâncias do mundo? Eu estou convicto de que todas as crises que nós vivemos no mundo, no fundo, há uma densa crise teológica, que pode ser resumida nisto. No mais profundo, é uma falta de compreensão sobre quem é Deus e o que Deus faz, as obras de Deus. É um erro pensar que a teologia deve ficar distrita somente nas universidades ou mesmo nos seminários teológicos, somente para uma classe específica do clero ou uma classe específica de cristãos iluminados muito inteligentes. A teologia é para todos nós. A teologia é o estudo sobre Deus. Nós fazemos teologia quando estamos de joelhos no chão e falando com esse Deus. Nós, quando lemos a palavra, fazemos teologia porque estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós nos opomos à perversidade do mundo e nos opomos a esta questão perversa, nós estamos fazendo teologia, porque nos opomos àquilo que é perverso e contrário à lei de Deus. Quando nós trabalhamos com excelência e confiamos na providência de Deus em nosso trabalho, em tudo aquilo que chega na nossa família, em nossa tenda, estamos fazendo teologia, porque confiamos no Deus que nada vai deixar faltar. A teologia não é apenas para teólogos formados e eruditos, é para todo verdadeiro cristão. Agora, há pouco, nos cânticos espirituais, fizemos teologia. Exaltamos o Deus que só pode ser conhecido e proclamado por meio das Escrituras, porque é a revelação de Deus. Agora estamos fazendo teologia, porque estamos ouvindo a voz de Deus por meio da pregação da sua palavra. Agora, se nós não estivermos os olhos muito bem atentos e abertos para a palavra de Deus, sobre o que ela diz, nós vamos entrar em crises. Certamente entraremos em crises. E por acaso você já sentiu a sua fé sendo ameaçada diante de alguma situação? Você, por acaso, na sua vida, já se viu pego no seguinte sentido: será que eu ainda confio em Deus? Às vezes nós somos cercados por vozes ao nosso redor. Essas vozes podem ser externas, mas a pior voz é a que vem do próprio coração humano. É uma voz que ninguém ouve, mas pode nos causar perturbação e desnortear a nossa visão, torná-la turva quanto a Deus e as obras que Deus faz. E nos momentos de queda, de luto, de crise, o mundo e por vezes a nossa mente pode sussurrar um leve deboche, que é: aonde está Deus na sua vida? Aonde está Deus quando eu sofro um acidente? Aonde está Deus quando eu perco o meu emprego? Aonde está Deus quando falta algum alimento na minha casa, ou falta alguma providência sobre um ponto ou outro? Aonde está Deus quando eu estou doente? Aonde está Deus quando um familiar meu está sofrendo e eu não posso fazer nada? Aonde está Deus quando o aperto chega à alma? Esta pergunta, onde está Deus, não é uma pergunta dos dias atuais, mas esta pergunta foi ecoado no ano de 701 a.C. que acabamos de ler. Quando Israel, Jerusalém mais precisamente, se viu cercada pelo exército da Assíria, muito possivelmente, liderado por Senaqueribe, eles se viram em uma situação de total aperto também. E o inimigo falou: onde está o seu Deus, Jerusalém? Será que ele abandonou vocês? Sinta o poder do meu império cercando vocês e veja a destruição. O inimigo zomba, irmãos. Mas essa mesma pergunta, onde está Deus, não ecoou aqui em mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Ela também ecoou no Calvário.
porque os soldados também zombavam de Cristo pendurado no madeiro, falando: aonde está Deus? Se você é Deus, desce daí. Houve também zombaria no Calvário. E esta mesma pergunta ainda ecoa agora no ano de 2026. Para todos aqueles que se sentem pressionados pelas trevas, sejam elas exteriores ou os pontos mais sombrios do nosso coração, que talvez só você e o Senhor sabe. Para todos aqueles que vivem em trevas às vezes e perturbados com as situações que os cercam e oprimido pelos desafios da vida, bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso porque a perícope que nós lemos pode ser resumida, na verdade, o Evangelho segundo Miqueias. Lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho de Jesus Cristo, à luz de João, da perspectiva de João. Aqui podemos dizer que aqui lemos o Evangelho segundo o relato do profeta Miqueias. O povo de Deus aqui neste contexto estava afundado numa terrível desgraça. Num estado pecaminoso e terrível, o juízo de Deus bateu a porta. A conta chegou. O exército da Síria estava sitiando a cidade de Jerusalém, a cidade amada, uma cidade que deveria ser uma cidade de paz. Jerusalém, na verdade, ela era uma cidade sitiada e desastrosamente perturbada pela guerra opressora. Mas sim, Miqueias confia no caráter de Deus e nas promessas que Deus fez na sua aliança eterna com o seu povo, que são imutáveis e irrevogáveis. Diferentemente dos ímpios, quando os ímpios caem, para eles não há solução, porque não há ninguém que os levante. Quando o ímpio cai, ele não tem o que fazer, não tem quem ajudar. Mas para os justos podem cair 7 vezes, mas o Senhor levantará os justos. Nós não estamos confiados, irmãos, no nosso poder, ou na nossa débil condição. Nós estamos confiados naquele que nos chamou pelo nome. Nós estamos confiados naquele que nos conhece antes do mundo existir. Nós estamos confiados num amor que não pode ser fragilizado ou impactado pela nossa impetuosidade, pela turbulência do nosso coração ou pela nossa falta de fé por vezes. O cristão não pode entrar numa corrente negacionista a ponto de negar o seu próprio pecado, e nem mesmo ficar procurando justificativas por que pecou assim ou assim. Antes, precisamos nos assegurar, chegar diante do trono da graça, confiantes que Deus tem poder para restaurar a nossa vida e nos tirar do abismo mais profundo que possamos estar. Porque o mesmo Deus que exerce a disciplina em nós, é o mesmo Deus que restaura os nossos corações. O Evangelho, meus irmãos, ecoa em toda a Escritura. No Antigo Testamento, vemos o Evangelho sendo descortinado. É muito comum olharmos para as histórias bíblicas e vermos sempre o mesmo padrão. O povo de Deus estava em pecado, o povo de Deus foi levado cativo por outro povo, estavam oprimidos, sem terra, estavam sendo escravizados. Segundo ponto, Deus sempre deixa claro que Ele é quem vai em socorro do povo e oferece graça e misericórdia, e o povo não merece nada disso. E em terceiro lugar, na história da redenção, Deus perdoa as ofensas do povo, porque Deus os coloca debaixo das suas asas, assim como a bela ave protege os seus filhinhos debaixo das suas asas, assim Deus faz com o seu povo. Aos poucos, as cortinas da obra da redenção no Antigo Testamento vão se abrindo, e por completo, até que o homem-Deus chega. E quando Deus se encarna, vemos com clareza a obra da graça consumada na cruz do Calvário. E assim, Deus nos ensinou até onde Ele está disposto a ir para nos resgatar. Até onde Deus estava disposto para conquistar nosso coração. Talvez no tempo de Miqueias, há 700 anos antes de Cristo, eles não teriam ideia de como se daria esta obra da redenção, mas aqui há um evangelho descortinado por Miqueias, aqui há uma esperança proclamada no futuro, e Cristo Jesus mostrou
o Deus que vai até as últimas consequências para salvar um pecador. Foi exatamente isso que fez, porque Jesus, irmãos, é o coração do Pai para nós. É todo o amor do Pai para nós, é Jesus Cristo mostrado em sua obra vicária na cruz, ao levar sobre si a nossa condenação, para os filhos que estavam distantes e precisavam ser libertos da sua rebeldia e livres do juízo divino. Mas para redimir o seu povo, Deus não pode simplesmente ter uma força de pensamento para mudar a história e livrar a culpa do povo. Alguém tem que pagar o preço. Essa é a questão. No texto que nós lemos, o povo de Deus estava cercado pelo exército inimigo, e essa história está conectada com a missão que o Filho veio. O Filho de Deus na cruz também se sentiu cercado, quando cumpriu a profecia escrita no Salmo de número 22, quando diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. A experiência que o povo de Deus estava experimentando ali foi, na verdade, experimentado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus não veio apenas para redimir o seu povo, ele veio para se identificar com o seu povo, em sua obra de humildade, para nos ensinar o coração de Deus para seu povo. Porém, Jesus, sem pecado, assumiu a nossa natureza humana para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, como o apóstolo Paulo afirma para nós em 2 Coríntios. Assim, o Novo Testamento aplica esse mesmo modelo de redenção, agora sim, plenamente revelado na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, igualmente nós vivemos num mundo cheio de aflições e tribulações. Às vezes nós nos sentimos cercados pelo mundo. Às vezes também nos sentimos cercados pelos nossos próprios sentimentos, pelas nossas próprias cobiças, pelas nossas próprias falsas percepções, pela nossa própria falta de paciência, pela nossa própria falta de percepção do mundo ao redor, pela nossa conduta de permitir existir em nossos corações falsos deuses que nos conduzem a um caminho de queda. Mas para todos aqueles que se sentem cercados, sejam por forças exógenas ou intrínsecas do coração, nós podemos proclamar o que o profeta escreveu no verso 8, ainda que eu tenha caído, o Senhor é a minha luz. Eu vou me levantar porque o Senhor é minha luz. Esta não é uma mensagem motivacional para fazer com que você saia daqui feliz com você mesmo. Este é o evangelho da graça a ser proclamado a todos aqueles que se arrependem genuinamente dos seus pecados. Enquanto alguns procuram dizer, você caiu, levanta, sacode a poeira, tem até uma música, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, ergue a sua cabeça e continua. Jesus, na verdade, nós precisamos proclamar esta verdade bíblica, ainda que estejamos no meio do vale, em densas trevas, o Senhor é minha luz, Ele nunca me deixará, Ele sempre me guiará em águas tranquilas, Ele é o nosso pastor. Nós não levantamos quando nós estamos caídos pela força do nosso braço, irmãos. Nós levantamos porque Deus nos levanta. Talvez Miqueias tenha lembrado nesse ponto do Salmo 27 que Davi escreveu, o Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem eu terei medo? Ao observar essa passagem bíblica, Matthew Henry escreve o seguinte ponto, em nossos maiores desesperos, não teremos razão para duvidar da nossa salvação se, pela fé, vermos Deus como Deus da nossa salvação, que é capaz de salvar o mais fraco dos pecadores, do seu pedido humilde, e também disposto a salvar o pior dos pecadores, diante do seu arrependimento verdadeiro. Observem comigo dos versos 11 ao verso 13, o profeta vê, após esse período de correção de Deus, dias de restauração dos muros de Jerusalém. Miqueias reconhece que o desespero atual de Jerusalém não era só justo, eles mereciam passar por aquilo, mas também era suportável à luz da esperança da graça de Deus. Miqueias reconhece que a queda do povo de Deus não pode ser fatal. Os filhos de Deus podem até fraquejar e cair, como todos aqui já fizeram algum dia. Mas eles não podem permanecer caídos, porque o Senhor é quem nos levanta, irmãos. Assim como o Senhor é o agente da disciplina, Ele também é o agente restaurador do nosso ser. E a palavra de Deus é clara sobre isso. Em Provérbios diz, aquele que encobre as suas transgressões, jamais
prosperará. Mas aquele que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. E esta mesma verdade é ecoada no Novo Testamento, quando o apóstolo João escreve a sua epístola, a primeira delas, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que o pecado atrai e mancha a nossa vida. E só o perdão de Deus pode curar a alma de uma pessoa. Assim também nós, irmãos, o povo de Deus, devemos confiar em meio às nossas tribulações, em meio à bagunça que às vezes a gente causa, com a nossa língua, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, podemos ter plena certeza que Deus trará restauração, quando confessarmos os nossos pecados mais ocultos. Observem agora no verso 14 até o verso 17, vemos como Deus intervém na terrível história do seu povo. Precisamos nos lembrar que o próprio povo se colocou nessa mesma encrenca. Às vezes a gente tem mania de falar que, não, eu estou nessa situação porque Deus está me provando. Não, às vezes é nós mesmos que somos rebeldes, terrivelmente difíceis, de dura cerviz, ou seja, o pescoço não dobra, e Deus tem que enviar o mal para nos trazer o bem. Para nos trazer a perturbação, mas para produzir em nossos corações o arrependimento verdadeiramente. Agora observe comigo, diante desse caos, Miqueias faz uma súplica ao Senhor, e é: Senhor, pastoreia o teu rebanho, porque nós somos o teu rebanho, herança do Senhor. Deus apacenta, corrige e instrui as suas ovelhas. Nós somos também, irmãos, por meio de Cristo Jesus, rebanho do pastoreio de Deus. A correção de Deus, ao invés de produzir juízo e dureza de coração, na verdade, no coração dos eleitos produz arrependimento, produz vida e o caráter de Cristo. Mesmo o povo sendo levado cativo para a grandiosa Babilônia, eles se sentem sós. Ele diz, o profeta: nós estamos sós no bosque. Eles estavam numa mega metrópole da antiguidade. No entanto, pela fidelidade de Deus, o povo seria liberto desse cativeiro e levado para ser apacentado em sua própria terra, com abundante provisão, porque o lugar em que Deus posicionará o seu povo é um lugar de extrema provisão e alegria, no novo céu e na nova terra, neste lugar maravilhoso, na nova criação, o santuário do Senhor criado para sempre. Nós não teremos um templo de caixote mais, irmãos, mas a nova criação é o próprio santuário do Deus vivo e verdadeiro. Veremos Jesus em seu resplendor e glória, para sempre seremos apacentados e nunca mais choraremos. Talvez a nossa condição esteja nesta situação, igual o povo, sofrendo aperto de todos os lados, dificuldades. Às vezes você se encontra até decepcionado com você mesmo, com o tipo de crente que nos tornamos às vezes, ouvintes e não praticantes da palavra. Mas para todos os arrependidos há esperança. Há um pastor nesta noite aqui que está apacentando o nosso coração e nos guiando para um caminho de bênção espiritual, trazendo cura para a nossa alma. E Deus não nos prometeu o melhor desta vida, Ele nos prometeu Ele próprio, porque aonde Deus estiver na nova criação vai ser o nosso lugar. Estaremos para sempre, sempre e sempre debaixo do nosso sumo pastor, debaixo da sua proteção. Já nos versos 15 a 17 que lemos, o profeta passa a falar sobre como Deus liberta o seu povo exclusivo. Então Deus faz com que eles lembrem da libertação do povo de Israel do Egito, que com mão forte e poderosa Deus os tirou de lá. E vemos também que Deus usa os próprios ímpios para trazer juízo de correção ao seu povo. No caso que vemos aqui, um exército inimigo cercou, sitiou a cidade de Jerusalém. O povo estava em pecado contra Deus e também sofrendo um juízo de correção de povos circunvizinhos. Agora, muito embora Deus use outras pessoas malignas e ímpias para nos trazer correção, Deus nunca deixa de tratar com essas pessoas, assim como não deixou de tratar com esses povos também.
É sobre isso que os versos 16 e 17 proclamam sobre os inimigos de Deus e os inimigos do povo de Deus. Deus promete restauração para seu povo e juízo para os ímpios, ao final do período de disciplina. Os castigos do povo, dos pecados do povo de Israel, não significa que Deus rejeitou o seu povo. Na verdade, isso é simplesmente impossível de acontecer, porque fere a palavra de Deus. Em seu grande amor eletivo, o Senhor terá compaixão do seu povo, que é fraco e vacilante de fé. E Deus promete perdão de pecados e cura para a alma. E a pergunta que fica agora, nos versos 18 até o 20, é: quem é como o Senhor? Você já procurou comparar Deus com qualquer outra pessoa, por melhor que ela seja neste mundo? Pega a pessoa que mais te ama, talvez os nossos pais, nossa mãe, nosso pai. Pega esse amor, e ele diante de Deus é totalmente diminuto. Você se sente amado pela sua mãe? Você se sente amado pelo seu pai? Pelo seu cônjuge? Por alguém nesse mundo? Alguém te ama? Eu tenho certeza que alguém te ama. Mas eu posso te dizer que Deus te ama muito mais do que essa pessoa te ama. Porque o amor de Deus não se encontra em limites humanos. Ele já provou que Ele foi até o fim para resgatar o seu povo. Miqueias estava lamentando, porque o povo estava sendo destruído e também estava em pecado diante do Senhor. Diante desse estado de derrota e da destruição da cidade santa, um cenário terrível de guerra, vemos que o profeta escreve um belo poema que reflete o coração de Deus para seu povo todo pecaminoso. A canção que entoa em meio aos pecados do povo e ao caos instaurado é: quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor? Agora, observem o contraste que lemos no verso 10, que o inimigo diz: aonde está o teu Deus? Já no verso 18, Deus responde: quem é, ó Deus, semelhante a ti? Sim, amados irmãos, nestes versos finais dos escritos do profeta Miqueias, nós encontramos as doces linhas do Evangelho da graça de Jesus. Onde está Deus em meio ao sofrimento? Onde está Deus em meio aos meus pecados? Será que ainda Ele ouvirá o meu clamor? Será que Ele ainda vai levar em conta a minha confissão, que muitas vezes é rasa, é superficial? Os versos finais explicam que Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Muito embora eles estivessem passando por um momento terrível de disciplina, de pecado e sofrimento, e também de dor. Em meio a este cenário, o que o povo poderia esperar de Deus? Agora é que Ele vai destruir a gente, esquece. O Senhor desistiu de mim, eu desonrei o nome dEle, eu falei que não ia fazer, fiz tudo errado de novo, e depois eu confessei, depois fiz tudo errado de novo. A resposta, no entanto, que Deus dá para eles é cheia de perdão, graça, fidelidade e misericórdia. E a resposta que Deus faz, e Ele quer que nesta noite nós venhamos refletir essa pergunta retórica: quem é como o Senhor? Quem é, ó Deus, semelhante a Ti? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Que Deus é esse que conhece as minhas falhas e as suas, e ainda assim insiste em nos amar? Que Deus é esse que é onisciente, sabe de todas as coisas, sabe de tudo de ruim que vamos fazer um dia, e ainda assim promete nos amar e nos acolhe? Que Deus é esse que conhece as nossas confissões superficiais e arrependimento que não é necessariamente genuíno? Às vezes nos arrependemos para livrar simplesmente a culpa do nosso coração. Vou fazer perdão agora, Senhor, me pergunta desse pecado em nome de Jesus, amém. Porque você quer ser livre da culpa, mas na verdade você não quer um relacionamento com Jesus. Que Deus é esse que esquadrinha o coração e conhece toda a minha e a sua história e ainda assim insiste em nos amar? Que Deus é esse que nos fez do pó, irmãos? Nós somos do pó.
nós somos do pó da terra. Ele nos moldou como um boneco e soprou sobre nós o seu Espírito e fomos feitos alma vivente. E mesmo assim, de forma ofensiva e desastrosa, nós respondemos muito mal ao amor de Deus muitas vezes. Que Deus é esse, que ao invés de oferecer a sua ira para nós, Ele oferece o seu próprio coração. Este é o Deus que apaga as nossas transgressões. Este é o Deus que redime nosso viver. Este é o Deus que muda a nossa história. Este é o Deus que nos ama eternamente e nada pode apagar este amor pactual. Este é o Deus que entregou tudo para resgatar-nos das trevas. Este é o Deus que venceu a morte em nosso lugar. Este é o Deus que aceitou no seu próprio corpo sofrer o juízo que era meu e seu. A palavra para os filhos é: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. E nós não podemos mudar quem Deus é, mas Deus pode mudar quem somos. Deus pode mudar a nossa história, irmãos, mas nós não podemos mudar o caráter de Deus. Ele permanece fiel, ontem, hoje e para sempre será. Deus tem prazer na misericórdia. Às vezes, nós quando vamos confessar os nossos pecados, achamos que estamos perturbando Deus. Sou eu de novo, pequei de novo, fiz aquilo outro, julguei um irmão errado, fiz errado ali, fiz errado aqui. E às vezes a gente acha que nós estamos incomodando Deus, como se Deus, tipo assim, de novo, tá, eu vou conceder só dessa vez o perdão para você, mas não repita de novo, hein, senão uma hora eu vou tirar. A Bíblia fala que Deus tem prazer na misericórdia. Ninguém incomoda Deus confessando os pecados. Ninguém incomoda Deus com arrependimento verdadeiro. Ao contrário, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Este é o Deus que afunda nas profundezas do mar os nossos pecados. Aqui o profeta utiliza uma linguagem metafórica para representar de forma poética uma realidade. Ele utiliza as profundezas do mar, porque talvez no sentimento da escrita, inspirado pelo Espírito Santo, ele achou, ali talvez seja o lugar mais fundo que ninguém pode encontrar, é ali que Deus coloca todos os meus pecados ali. As profundezas do mar, um lugar inacessível, um lugar onde ninguém pode acessar. Mas a Bíblia nos afirma categoricamente para onde foram os nossos pecados. Antes de Deus enterrar os nossos pecados na profundidade do mar, Ele posicionou os nossos pecados sobre o seu santo Filho. Jesus sofreu na sua própria carne a nossa condenação. E o profeta Isaías afirma isso, dizendo: eu mesmo, o Senhor, eu é que apago as transgressões por amor de mim, eu apago as transgressões de vocês por amor de mim mesmo, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Não quer dizer que Deus teve amnésia, simplesmente não sei o que você fez na semana passada, não é isso. A linguagem que o profeta Isaías, aqui que eu acabei de ler para vocês, utiliza é no mesmo sentido do profeta Miqueias, no sentido de que Deus não nos cobra pelos pecados que Ele já perdoou. E às vezes nós não nos perdoamos, e Deus já nos perdoou, e você fica agarrado num negócio na sua vida e a coisa não desenvolve. E Ele não faz isso porque somos bons ou porque merecemos. E Ele não faz isso porque você enche a paciência de Deus e pedindo perdão o tempo todo. Porque diz a Escritura, Ele faz isso porque Ele ama você e a mim. E Ele faz isso para a sua própria glória, não faz isso para a nossa glória. Ele faz isso porque Ele é bom, não porque somos bons. Deus faz isso apesar de nós. Na cruz, Deus não ignorou o pecado, Ele lançou no mar, depois de colocá-lo sobre os ombros de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero finalizar o sermão dessa noite contando um testemunho de um chinês chamado Wang Mingdao. Ele era um dos líderes da igreja cristã na China, e é uma história poderosa de queda, arrependimento e restauração espiritual através das Escrituras. Wang Mingdao era um pregador proeminente do evangelho lá na China, que ele se recusou a submeter a igreja ao governo comunista, o movimento patriótico das 3 autonomias. Em 1955, ele e sua esposa foram presos,
e sob intensa pressão psicológica, com ameaça de tortura, Wang fraquejou na fé. Ele assinou confissões e concordou em pregar a mensagem do Estado ao invés da mensagem do Evangelho. E ele foi livre da prisão por conta disso. Mas quando Wang foi livre da prisão, um sentimento de culpa consumiu o coração dele. Ao ouvir as suas próprias confissões sendo apregoadas em reuniões públicas, olha, o pastor Wang, ele falou isso. Quando ele ouvia isso, diz a história registrada que ele se sentiu um traidor de Jesus. Ele vagava pelas ruas de Pequim e repetia a si mesmo: eu sou Pedro, eu sou Pedro, eu sou Pedro, procurando aplicar sobre ele a mesma negação que Pedro negou Jesus 3 vezes, comparando a sua negação própria. Agora, a virada da sua vida veio quando Yang leu este texto e o decorou. Este mesmo texto que nós lemos. Porque pela palavra de Deus ele ficou convencido de que, mesmo em estado de queda, o crente não deve ser alvo de zombaria definitiva do inimigo. Deus é luz que tira o pecador arrependido das trevas. E ele também entendeu que a justiça divina prevaleceria sobre o seu erro. Ele recuperou a sua ousadia em pregar. E Wang, então, se retratou publicamente, reafirmando todas as confissões anteriores e voltou a pregar a fé cristã genuína e pura. Como consequência, foi preso novamente pelo regime chinês. E passou 22 anos na prisão por causa do Evangelho. A sua firmeza após a sua falha, ela torna um símbolo de esperança para todos aqueles que já negaram Jesus. E eu estou para te dizer, tem pessoas que negam a Jesus quando ninguém está vendo. O pecado que nós cometemos é um pecado de falta de fé, às vezes. Porque achamos que Deus não está vendo. Só que nós pregamos um Deus que vê todas as coisas, que conhece tudo. Meus irmãos, o exemplo de Wang Mindao ensina que a segurança do cristão não reside na nossa própria força, mas na lealdade pactual de Deus para conosco. No grande amor de Deus em enviar seu Filho Jesus para levar a nossa culpa. Assim eu quero finalizar para vocês esse sermão dizendo que mesmo quando nós caímos sob a disciplina de Deus, em meio aos nossos pecados, podemos ter plena confiança que é Deus quem perdoa os pecados. Ele restaura, Ele é o mesmo, Ele permanece fiel. O mesmo Deus que exerce a disciplina é o mesmo Deus e pastor das nossas vidas que promete restauração a todos aqueles que confessam seus pecados. Se você está nessa condição, vivendo sob a disciplina de Deus, ou ainda tem pecados na sua vida que ninguém acessou, você fica lá cultivando naquele cantinho, a palavra de Deus nesta noite te confronta, para que você lance mão das suas armas e confesse diante do Senhor e abrace essa graça preciosa do Senhor Jesus, que transforma o nosso coração. A esperança, meus irmãos, de nós alcançarmos o perdão de Deus não está em nós, mas está em quem Deus é. Nós devemos sempre confiar no caráter de Deus. Quem é como o Senhor? Que perdoa a iniquidade e se esquece da nossa transgressão. Quem é como o Senhor, que não retém a sua ira para sempre, mas tem prazer na misericórdia. Quem é como o Senhor, que tem compaixão de nós e nos deu tudo o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho, o seu próprio coração aos pecadores. Quem é como o Senhor que lança os nossos pecados nas profundezas do mar, de modo que nem eu nem você conseguimos mais alcançar isto? Ou melhor, quem é como o Senhor que lançou todos os nossos pecados na conta dele próprio e aceitou levar a minha e a sua condenação? Quem é como o Senhor? Quando perguntarem, aonde está o seu Deus em meio ao seu sofrimento? Você devolve com outra pergunta: quem é como o meu Deus?
Quem é como meu Deus? Senhor, estamos na tua santa presença, porque confiamos no teu grandioso poder. Nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor atentou para a nossa baixeza. Senhor, até a nossa voz pode parecer ofensiva diante de um Deus tão puro, tão perfeito. Mas na verdade, o Senhor se mostra como um Deus que não se cansa de perdoar. Um Deus que ama ver a transformação dos seus filhos à imagem de Jesus. Um Deus que restaura. Um Deus que esquece do nosso passado sombrio e terrível e nos oferece um futuro de bênção, de acolhimento, sem tristeza. Nos oferece a si próprio, como um coração disposto a perdoar o pecador e fazer dele uma nova criatura. Estamos aqui, ó Deus, estamos aqui na tua presença, clamando pela tua misericórdia, pela tua bênção, porque sem ti nós nada podemos fazer, e confessamos em nossos corações que tu és o bem mais precioso das nossas vidas. Tu és o bem mais precioso das nossas vidas. Tu és o bem mais precioso das nossas vidas. Seja bendito o teu nome, porque tu és fiel. A tua graça nos coloca de pé, e o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O teu povo está aqui, Senhor, reunido em teu nome, porque crê no Senhor. E nós não estamos aqui porque merecemos ou porque queremos estar aqui. Antes o Senhor nos convocou, por isso estamos aqui. E esta graça, queremos abraçá-la por todos os dias da nossa vida. Que a tua graça seja o motivo do nosso sorriso. Que os nossos pecados nos tragam tristeza, peso de coração. Que a tua correção e disciplina chegue ao nosso coração e produza arrependimento, vida e o caráter de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.